estar conversando aqui com vocês sobre o impacto da inteligência artificial na saúde, especificamente, que é um setor que é extremamente essencial, já que lida com a vida de maneira direta, com a vida de pessoas, vida de sociedades de maneira geral. Então, não só enquanto indivíduo, mas também em larga escala, com grandes grupos de pessoas, isso impacta a vida de todos nós. Aí, passando o slide aí, a gente começa conversando um pouco sobre diagnósticos assistidos por IA. Atualmente, a gente tem aplicações de inteligência artificial na área de saúde com a ideia de auxiliar diagnósticos de doenças que tipo, impactam completamente a vida que alguém pode ter. Então, a gente tem ferramentas que analisam exames, por exemplo, que a gente tem o Google DeepMind, que é específico para reconhecimento de imagens e que utilizam ele treinando com várias imagens de exames, identificando quais exames têm, por exemplo, presença de células cancerígenas ou não, ou nódulos especificamente, ou talvez tumores. E a partir disso, a IA vai aprendendo a identificar em exames futuros que não estão nesse modelo de treinamento, quais exames têm essa presença possivelmente. Então, isso tem uma taxa de acurácia que é muito grande e tem casos até que é superiores a de radiologistas que fazem esses exames de fato. Então, isso acelera o processo de uma forma que uma pessoa pode reconhecer a doença que ela tem ainda no estágio inicial. Então, isso aumenta muito a qualidade de vida e a perspectiva dela a longo prazo. Aí, pode falar, isso. Esse seu gancho aí que você deu é o que a gente está desenvolvendo aqui na Uncisal, aqui de Alagoas, que a gente está desenvolvendo, tá juntando justamente a blockchain com IA. Como é que a gente está fazendo? A gente está linkando os prontuários eletrônicos de vários formatos e entradas e pegando esses exames e inserindo na blockchain. E uma das vertentes que a gente está desenvolvendo agora é justamente a análise de imagem de câncer de mama, onde facilita. Por que a gente está usando a IA? Porque hoje em dia um exame que é feito apenas da mama, você tem uma imagem gerada pelo equipamento, você tira, guarda aquela imagem, manda para o médico vai ver durante o dia 20 imagens e o paciente já foi embora. Só que se o médico precisar de alguma especificidade de alguma parte da mama da mulher, da mama como um todo, que não dá câncer de mama só em mulher, então, quando ele analisa aquela, ele precisa fazer uma outra imagem em cima desse material. Só que a mulher já foi para casa. Então, a gente está justamente implementando essa IA para justamente fazer a análise, ela encontrar esses nódulos cancerígenos e, a partir daí, a paciente não chega nem a sair da sala, não chega nem a trocar de roupa. O próprio radiologista, o próprio técnico, ele pede para ela voltar para a máquina e ali ele dá foco das zooms onde a IA disse que é uma grande probabilidade de câncer. Então, quando a imagem vai para o médico especialista, ou o técnico especialista que vai dar o laudo, vai dar o diagnóstico, então ela justamente pega essas imagens, manda a foto da mama inteira, os pontos críticos que a IA deu, e dá os zooms específicos que deu. Então, a paciente nem saiu do consultório, já tem toda uma evolução, e aí a gente vai reduzir gasto de transporte, gasto de alimentação, gasto de médico, e ainda mais, o médico que apenas fazia 20 exames, ele hoje vai passar a fazer 50 exames, porque ele vai filtrar aqueles que têm grande probabilidade e aqueles que não têm grande probabilidade. Beleza? Gostei muito da sua experiência. A gente pode conversar depois. Perfeito. Acho interessante. É uma área muito importante, tipo, e é interessante que você trouxe essa visão de que existe um médico especialista que faz essa triagem mesmo após o uso da IA. Porque muitas vezes a gente tem essa impressão ou esse medo de que a IA vai substituir os profissionais. Só que é muito pelo contrário. A ideia é que ela existe como uma ferramenta para esses profissionais, para a gente conseguir aumentar cada vez mais a produtividade e evitar tipo, que vidas sejam perdidas ao longo desse processo. Então, os profissionais vão continuar sendo tão valiosos quanto, se não mais valiosos, considerando que a produção vai aumentar. Daí, a Adriana levantou a mão também, pode falar. Não, na verdade, mais direcionado para o Aslan, porque ele falou um negócio que me deu uma dúvida, justamente sobre a questão do blockchain.
Porque até onde eu saiba, o blockchain ele é utilizado por empresas de criptomoeda, criptografia bancária e assim vai. Como é que vocês conseguiram implementar isso no sistema de saúde e por que vocês fizeram isso? Ou se você porque a blockchain surgiu com essa vertente de segurança. Então a ideia principal da blockchain é segurança e interoperabilidade. Mas o carro-chefe é a segurança porque tem os dados criptográficos. A blockchain nada mais é do que um livro-razão. Então você tem um conjunto de informações. Se essas informações são muito valiosas, você joga dentro da blockchain e faz gerar uma chave uma criptochave. Então, a partir dessa cripto, você tem um caminho que não pode ser alterado. Então, quando você não simplesmente pode usar a blockchain para dados financeiros. É interessante, surgiu principalmente por isso, porque era justamente para a segurança da informação de quem estava transferindo, de quem estava recebendo e como estava fazendo essa transação. Então, por isso que foi voltado diretamente para o financeiro mesmo. Mas a blockchain a gente está usando justamente para a saúde, existe blockchain para meio ambiente, existe blockchain, porque ali na blockchain a gente consegue fazer todo o mapeamento, imagine um nó a nó, um bloco seria um elo de uma corrente, e cada informação que entra tem uma chave. Então, a partir dali, a gente tem uma chave que não pode ser mudada. Então, a gente está usando isso por quê? Porque a gente está trabalhando com dados de saúde. A gente está trabalhando com dados que eu não posso divulgar informações básicas de saúde. Então, são todas essas informações de muita relevância que a gente precisa ter um controle e a gente precisa armazenar isso num lugar que não possa ser alterado por ninguém. Se alguém alterar qualquer coisa dessa informação, eu saiba quem foi que alterou e eu consiga voltar para a informação anterior. Beleza? Mas dá para usar N fatores dentro da blockchain. Respondi? Respondeu sim. Pode falar, Nisso. Então, só para a gente voltar, né, aqui para a tua apresentação, e aí se a gente depois quiser explorar um pouquinho mais outros temas, amanhã a gente vai ter mais tempo, gente. Hoje a gente tem que realmente seguir aí o roteiro do Davi. Pronto, perfeito. A gente vai elaborando mais discussões amanhã na roda de conversa que vai ter também. Isso. Fica interessante. Isso. Pronto. Aí, trazendo essa ideia do diagnóstico também tem um ponto de uma pré-triagem, que a gente tem aplicativos como o ADA e o Babylon Health, que eles auxiliam nessa triagem de sintomas. Então, é um chatbot que ele é treinado com sintomas de várias doenças, de como você pode lidar com elas, fazer um tratamento emergencial, a primeiro caso de como lidar, e direcionar para um especialista. Então, você acessa um aplicativo com uma pessoa, você está com dores específicas ou com sintomas específicos, e quando você conversa com esse chatbot, ele já te direciona especificamente qual que é o especialista daquele ramo que você precisa procurar. Então, isso já te evita uma consulta, por exemplo, num clínico geral, que às vezes não conseguiria te atender naquele mesmo horário, naquele dia, você teria que marcar para outra semana, e até você conseguir esse atendimento, só para você ser direcionado para o médico específico, já teria tomado um grande tempo, e às vezes esse tempo já faz com que a sua condição se agrave bastante. Então, esse auxílio aí acaba sendo muito útil durante esse processo, usando até mesmo chatbots com IA generativa, né? Então, a partir disso, a gente tem a redução desses diagnósticos. Aí, passando aí o slide mais uma vez, a gente tem um videozinho bem curto, só de exemplo da IA fazendo esses diagnósticos. Pode dar play, Hugo, e pode tirar o som, só para passar ele, já está sem som. Pronto. Aí pode colocar acelerado e passando as imagens ou frames específicos. Pronto, perfeito. Aí foi o que a gente estava comentando anteriormente a IA vai sendo treinada com imagens de exames de radiologistas para identificar nódulos específicos. Então, ela já automaticamente coloriza em português, está certo?
Colore, lembrei o termo em português, perfeitamente. Ela já colore as partes que tem esse nódulo e vai passar por um especialista, para esse especialista analisar as imagens e fazer exames mais específicos para entender se aquele nódulo é cancerígeno de fato ou não. Daí ela mostra tipo, diversas imagens e diversas camadas que você pode encontrar esses traços de possivelmente uma célula cancerígena. Então, isso ajuda muito no diagnóstico, acelerando demais o processo. Aí, passando o slide mais uma vez, a gente tem aqui o ponto também de monitoramento remoto de pacientes utilizando IA. Atualmente, a gente tem wearable inteligentes, que são vestuários inteligentes, para se dizer, acessórios inteligentes, como o relógio, que o Apple Watch, Fitbit, que eles fazem esse monitoramento dos seus próprios dados de saúde a todo momento. Até mesmo o seu celular tem um aplicativo do Google Fit, né, que ele, por exemplo, conta quantos passos você deu, calorias gastas, batimento cardíaco, esse tipo de coisa. Aí já tem integrações que, quando elas fazem a previsão de que quando você está tendo um batimento cardíaco muito fora do seu padrão comum, ela já é treinada para enviar um aviso e chamar a ambulância, ou entrar em contato com um contato específico que você definiu como emergência. Então, em casos extremos, onde você está correndo risco de vida, isso já pode fazer com que sua vida seja completamente salva a partir de você simplesmente alimentar dados para o seu wearable inteligente. É claro que existe um cuidado específico a ser tratado com esses dados que você está fornecendo, já que são extremamente pessoais em relação à sua saúde. Mas você também pode trazer esses dados por conta própria para um médico seu, para análise futuramente, o que facilita bastante o processo de você identificar outras coisas. Até mesmo doenças crônicas, como, por exemplo, você monitorar níveis de insulina, sendo você um paciente com diabetes. Então, isso faz com que você consiga monitorar pacientes em tempo real, o que reduz hospitalizações em casos mais graves e melhora muito a qualidade de vida deles. Aí, passando adiante, a gente também tem casos em pesquisa e desenvolvimento dentro da área de saúde. Então, a gente tem a questão do Big Data em ação, que a gente tem ferramentas como o IBM Watson for Genomics, que ele analisa seus dados genéticos e históricos médicos para criar tratamentos personalizados para você. Então, atualmente, a ciência dentro da área da saúde funciona muito a partir do que é o padrão. A gente tem definido o que é o padrão no comportamento de um corpo humano, segundo a média das pessoas que a gente analisa, só que isso nem sempre é verdade para você na sua condição. Você pode ter alergias específicas ou condições específicas que te impedem de ter determinado tratamento. E isso é identificado ao longo de toda uma triagem com um médico junto com você. E tem questões da sua genética também que podem impactar, como doenças que, estão supressas ali dentro do seu DNA, mas você nem mesmo tem noção em alguns momentos. E o IBM Watson, essa ferramenta específica, faz essa análise do seu DNA a partir de uma amostra e te dá esse relatório. É interessante até mesmo que hoje em dia tem, de uns tempos para cá, a gente tem um certo surto assim, de ferramentas que você dava uma amostra, ele te vendia um relatório do seu DNA, seja ascendência, partes do mundo de onde você pode ter vindo a partir dos seus parentes anteriores, doenças genéticas e coisas do tipo. Pode falar, assim, que você viu que você levantou a mão. Sim. Recentemente eu participei de um workshop da startup que eu estava participando. Aí, uma das empresas, uma das startups apresentou um produto, esse óculos 3D não, como é aquele óculos de realidade virtual, realidade virtual aumentada. Sim. Eles conseguiram baratear mais esse óculos, porque o valor de um óculos desse estava acima de 50 mil. Então, o óculos que eles adaptaram, o óculos custa em torno de 10 mil. Mas isso não é a melhor ideia que eles fizeram, não. Eles conseguiram fazer com que a IA analisasse o corpo humano. Então, se o médico precisa fazer alguma cirurgia, ele automaticamente coloca o óculos. Quem está na sala utilizando o óculos vai ter uma visão real da localização dos órgãos, da localização das veias, localização dos ossos. Então, você vai ter toda uma imagem real
virtual, mas real, de exatamente o ponto onde o médico vai fazer a inserção, o ponto onde o médico vai encontrar o problema. Então, ele tem todo um pré-relatório antes da cirurgia, vamos dar um exemplo. Então, ele tem essa visão. Aí, essa startup está propondo essa implementação para universidades, mas aí já está sendo utilizado no Hospital do Amor de Barretos, essa tecnologia, que é justamente essa IA fazendo essa interpretação e ajudando os médicos na execução de suas tarefas. Então, só dando um aporte aí do que você acabou de falar em relação à IA para o corpo humano. Sim, isso é muito interessante porque faz com que você possa simular cirurgias sem correr o risco de perder a vida do paciente, né? Então, essa segurança é muito útil. Já tem toda a informação antes da própria cirurgia. Eu sei assim, aqui eu sei exatamente onde eu vou cortar, o que eu vou cortar e o que eu vou pegar, e o que eu vou fazer. Então, ela já dá todo um panorama e explica até para os familiares das pessoas o que é que vai acontecer. Então, ele mostra o que é que vai acontecer para os familiares antes mesmo de fazer a cirurgia. Então, já tranquiliza qualquer familiar que está com algum receio da cirurgia, por exemplo. Perfeitamente. Eu acho muito legal ver essas aplicações e ter essa noção de como isso facilita a vida das pessoas, porque muitas vezes a IA é tida como vilã ou algo a ser temido, vai dominar a humanidade, a máquina vai acabar com todos nós. Sendo que, na realidade, é algo que melhora muito a nossa qualidade de vida quando aplicada das maneiras certas, como esse caso aí de simulação, que acaba sendo útil até mesmo para academia, como você comentou, né, de universidade, que pode ser usado para estudos, para as pessoas simularem cirurgias, sem colocar em risco vidas de pessoas, de fato. Aí também tem a questão de descoberta de medicamentos, que a Insilico Medicine usou a IA para identificar novos compostos químicos em tempo recorde. Então, basicamente, essa empresa documentou completamente a maneira como eles faziam compostos, a base de dados de compostos químicos que eles tinham, e as combinações que eles tinham feitas até então, e deixou a IA fazendo simulações de vários compostos químicos que reagissem com uma matéria orgânica específica que eles queriam para um experimento. E eles conseguiram descobrir vários compostos químicos que teriam demorado muito mais tempo para eles testarem em laboratório por conta própria, um por um, até conseguir encontrar algum que fizesse sentido. Então, a gente tem vários desses processos que, na maioria das vezes, servem para otimizar as coisas dentro da área da saúde e auxiliar o profissional da saúde a realizar diagnósticos ou encontrar inovações. Então, isso traz muito mais tratamentos em menos tempos, especialmente para doenças mais complexas, né? Aí, passando o slide mais uma vez, a gente tem um ponto muito interessante, que é algo que eu particularmente me interessa muito, que aqui está como a inteligência artificial aplicada na pandemia de Covid-19, né, que é a pandemia mais recente que a gente tem de surtos epidemiológicos de doenças, só que isso é algo aplicado a qualquer doença e qualquer tipo de surto que pode ser encontrado. Então, a gente pode utilizar a IA para fazer, por exemplo, identificar primeiros surtos de determinado vírus, bactéria ou qualquer outro tipo de doença em determinados locais, uma vez que a gente tenha esse comportamento da doença mapeado. Então, a gente tem a plataforma da Bluebot, que identificou os primeiros surtos de coronavírus antes mesmo de alertas da própria OMS. Tendo isso em mente, a gente consegue auxiliar muito a população em questão de saúde pública para a gente conseguir definir medidas de quarentena, medidas de limpeza, de saneamento básico, para a gente conseguir evitar que a doença se espalhe ainda mais rápido. Então, também tem a questão de desenvolvimento de vacinas, que muitos modelos foram guiados por IA, como os que foram usados na Pfizer, que isso acelera muito o desenvolvimento de vacinas, porque isso faz com que a gente faça uma leitura das proteínas de maneira muito mais rápida do que uma pessoa fazendo isso, à mão, de fato, ou simplesmente um algoritmo mais simples fazendo essa geração. Então, a partir disso, a gente também consegue fazer muitas simulações de doenças, até mesmo uma simulação, por exemplo, de distribuição de vacinas, para a gente entender quais são as melhores rotas, qual é a temperatura ideal para a gente armazenar essas vacinas, para a gente conseguir fazer a distribuição mais eficaz e quais são os grupos que correm mais riscos. Por exemplo, com a Covid, a gente foi definindo grupos de riscos, né, grupos que tinham dificuldade de respiração, principalmente, que a gente definia que eles iam receber as vacinas com maior prioridade, porque eles eram os grupos que tinham mais riscos de realmente morrerem por conta dessa doença.
Então, a partir dessas simulações, a gente consegue identificar e provar com dados que esses grupos estão em perigo maior do que outros, por exemplo, ou até mesmo identificar que esses grupos existem para que a gente consiga fazer o devido tratamento e a devida reação adequada. Então, isso salvou milhões de vidas ao longo dos anos de pandemia da Covid. Aí, passando rapidamente, tem um vídeo que é muito interessante, que ele vai estar carregando aí um tempinho. Ele é um pouco longo, mas é só para mostrar tipo, o primeiro minuto dele, porque ele traz alguns gráficos que acabam auxiliando muito no entendimento. Aqui a gente tem... Davi, Oi, pode falar. depois, passa o link dele para a galera assistir com mais calma. Até Perfeito. eu quero ver. Perfeitamente. No final do slide, inclusive, tem a referência com todos os links que a gente tem aqui. Aí vocês podem acessar, a gente envia o material para vocês também. Aí, olhando... Pode falar, gente. Só complementando, eu sou professor de química também, então eu dou aula de química orgânica. Então, imaginem uma molécula orgânica, uma célula, uma molécula onde cada alteração de um determinado átomo dentro da molécula é uma substância completamente diferente e vai causar uma reação completamente diferente. Se você faz um cis ou se é um trans, você é uma molécula cis ou se é uma molécula trans de um determinado átomo, isso causa uma alteração diretamente na funcionalidade do remédio. Então, a IA, quando você pontuou perfeitamente, quando a IA entrou para fazer esse diagnóstico e foi alimentado de forma correta para gerar os resultados, então ela otimizou todo esse processo de como é que vai ficar um determinado átomo na posição 6, um determinado átomo na posição trans, se eu trocar esse átomo e colocar um outro átomo. Então, ela já automaticamente, o que era feito manualmente, eu tenho recentemente estudei os softwares que trabalham com isso, então, manualmente a gente troca, inverte uma determinada molécula, um determinado átomo, uma determinada posição, e verifica, fazer os testes para verificar se ocorreu ou não, se é efetivo ou não. Trabalhos que eram feitos durante 5 anos... Trabalhos que eram feitos durante 5 anos, acaba tendo uma redução por algumas horas pela utilização da IA. Então, você pontuou perfeitamente que hoje em dia a IA, alimentada e trabalhada de forma correta, ela dá resultados muito rápidos e certeiros. Exatamente. Muito boa. Viu? Perfeito. A ideia é exatamente essa. Tipo, ciência, de maneira geral, é feito muito a partir de testes, experimentos, tentativa e erro. E a IA, atualmente, dentro da área da saúde, funciona muito para otimizar esses processos, porque tem muitas ocasiões, como a gente comentou anteriormente, que tem vidas em riscos, ou que a gente não tem tempo suficiente para gastar, para a gente conseguir desenvolver a vacina a tempo, para a gente controlar um surto epidemiológico, que a IA consegue auxiliar, porque ela faz toda essa tentativa e erro em processos muito mais curtos e enxutos. Então, auxilia muito nessa questão. Aí, um exemplo disso são essas simulações que estão aí na tela. Inicialmente pode ser meio complicado de entender e ser só um monte de ponto passando, mas a ideia é que tem basicamente 3 tipos de casos, né? Tem as pessoas suscetíveis, que são as azuis, que elas podem pegar a doença ainda, as pessoas infectadas, que estão em vermelho, e as pessoas que foram removidas, entre aspas, seja elas terem ficado imunes à doença, ou caso elas tenham vindo a óbito, de maneira geral, que dentro dos modelos de epidemiologia a gente utiliza essas nomenclaturas. Por exemplo, pelo menos esse é o principal modelo que é utilizado na maioria das vezes. Então, a gente pode analisar como maneiras específicas e doenças específicas com fatores com uma taxa de infecção diferente funciona dentro de determinada população com certo comportamento. Nesse vídeo mesmo, ele explora a ocasião de todo mundo manter determinado distanciamento social, de não entrar em contato em determinada área, região, ao longo de cada pessoa, para não passar a infecção. Isso realmente funciona porque a probabilidade da pessoa ficar infectada por outra pessoa que foi infectada na sua vizinhança diminui muito. Só que aí ele adiciona um outro teste, que tem locais que é obrigatório com que a pessoa frequente.
por exemplo, um mercado, uma escola, que faça com que ela tenha muitos contatos com outra pessoa. Então, mesmo que ela esteja mantendo o distanciamento social nas outras áreas, nesse local ela tem um contato muito mais próximo com essas pessoas e a infecção se espalha tão grande quanto. Então, é necessário a gente tomar outras medidas para controlar esses surtos. Aí seja a simulação de como a gente vai passar as vacinas, quais os grupos que vai ter prioridade nas vacinas. Por exemplo, quando rolou Covid, teve a prioridade somente de profissionais da saúde também, porque eram profissionais que estavam em contato direto com a doença dentro dos leitos de hospitais, e que se eles ficassem doentes com a Covid, também não teria pessoas suficientes para tratar as pessoas que já estão com Covid. Então, existem essas necessidades, essas análises que precisam ser feitas ao longo do tempo. Esse R, no caso aí, é em questão a taxa de infecção da doença ao longo do tempo, que ali, por exemplo, ali está 5, porque ele analisa os casos atuais de pessoas que estão infectadas, as pessoas que já foram removidas e as pessoas que ainda são suscetíveis. Daí você pode ver que conforme vai infectando cada vez mais, vai diminuindo essa taxa, porque não tem muito mais pessoas para infectar, por assim dizer. Aí, só uma introdução mesmo, bem por alto no assunto, sem entrar em muitos detalhes, porque é extremamente complexo, é tipo um novo mundo a explorar essa questão de modelagem epidemiológica, que é muito interessante e que a IA tem ajudado muito nos últimos tempos. Mas... E que eu acho que dá um assunto muito bacana, de muito tema, explorar realmente isso aí um outro dia, no outro momento, a gente pode até fazer uma live bacana lá no LinkedIn para você falar, porque muitas pessoas me perguntam se a gente faz alguma coisa para a área de saúde também. E aí, de repente, trazer essas informações. Vamos fazer, né, Nise? O projeto já está aí. Vamos. Pode continuar. Pronto, perfeito. É uma área muito interessante que eu acho que agrega muito valor para qualquer pessoa que vai entender disso daqui. E você vai agregar muito valor ao nosso projeto. Eu já falei para ele desde cedo. Hoje eu falei para ele. Fico feliz. Mas é isso. Aí, passando o slide também, para não alongar muito nesse tópico. Aqui são questões de trazer alguns desafios mesmo em relação a IA, algumas dificuldades e previsões para o futuro até, de que a gente tem certos cuidados, apesar de ter muito lado bom em relação à IA, também tem questões que devem ser trabalhadas, como a questão de vazamento de dados, que podem causar prejuízos muito significativos. Então, a gente ter dados sigilosos ou muito sensíveis do paciente causa uma responsabilidade muito grande na gente quando a gente está fazendo tratamento ou treinamento de um modelo de IA. Então, existe um cuidado que deve ser tido ao tratar esses dados. Que aí tem várias maneiras de segurança, né? A gente pode utilizar blockchain, como mais um estava comentando, a gente pode fazer cláusulas de proteção dos dados e se responsabilizar caso algum dado seja vazado. Tem várias formas que a gente pode atuar dentro disso. E tem leis que já estão sendo aplicadas, que como a LGPD aqui no Brasil, tem a GDPR na Europa, que tentam mitigar esses riscos para realmente evitar vazamento de dados e consequências catastróficas em relação a isso. Mas ainda assim acontecem casos, como no Reino Unido, eu coloquei aí, né, que tem as falhas no sistema de um hospital que levaram à exposição de informações sensíveis de muitos pacientes, que eles só estavam querendo fazer um tratamento para suas doenças, sabe? Então, a gente tem que pensar muito em questão de quem deve ser responsabilizado em caso desses usos indevidos desses dados e para quem a gente está cedendo nossos dados na internet atualmente. Porque qualquer lugar que a gente vai, a gente trafega, a gente está cedendo dados continuamente, seja para o site, ou para o navegador, ou para o próprio sistema operacional, algumas vezes. E por isso que eu sempre falo, né, a Anitec, os principais valores da Anitec é que eles giram em torno da responsabilidade social. Perfeitamente. Isso faz parte dessa nossa ideologia, né? A responsabilidade social é muito importante. E a ética, eu acho que é um dos principais que motiva a gente, né? Ser éticos mesmo naquilo que a gente faz. A gente trabalha com muitos dados e, por sermos analistas de sistemas, existem vários sistemas que a gente pode estar em contato. Hoje eu posso ser um analista de sistema bancário, amanhã eu posso ser um analista de sistema financeiro, de alguma empresa, posso ser analista de sistema da saúde, e aí posso ter esses dados em mãos. Então, a nossa profissão exige de nós, assim como as outras, né, um grau muito alto, né, de ética de dados, porque quer queira que não, trabalhamos com esses dados há muito tempo. Então, dados
é a riqueza de qualquer empresa, né? Hoje, um dos maiores ativos são os dados. Os dados é que dizem para onde ela vai, e para onde ela vai ficar estagnada. Exatamente. A maior força hoje em dia é ter informações, né? Querendo ou não. E os dados, para a gente ter informações, a gente tem que olhar para os dados para a gente conseguir adquirir isso. Sim. Aí, perfeitamente. Aí, passando o slide mais uma vez, a gente tem uma outra questão que é desafios de acessibilidade, que a gente tem muitas IAs sendo implementadas em várias questões de saúde, em vários hospitais, só que não tem tantas assim que atualmente estão sendo aplicadas de maneira tão efetiva dentro dos sistemas públicos de saúde. Por exemplo, o SUS. Já tem IAs que estão sendo implementadas, mas ainda é algo inicial, e que poderia beneficiar muito a sociedade brasileira, de maneira geral, não só brasileira, mas como outros países que também têm um sistema parecido, mas que, por exemplo, a gente tem problemas consideráveis, todo mundo sabe, em questão de filas do SUS ou de hospitais públicos de maneira geral, que não funcionam tão bem por conta da quantidade pequena de times de médicos especialistas para tratar com uma quantidade muito grande de pacientes. Então, acaba não tendo tempo, acaba ocorrendo casos, como mais um comentou, de tipo, o médico só conseguia analisar a radiografia depois que o paciente já foi embora, aí depois o paciente teria que ir lá para marcar de novo uma outra consulta, para fazer uma radiologia de novo, para conseguir identificar o nódulo especificamente. Eita, que esse menino aí é de ouro, viu? Ele vale ouro. Deixe quieto, deixe quieto. Aí, perfeitamente. Aí tem essa questão de acessibilidade que a gente tem que se preocupar também. Aí, passando o slide mais uma vez, acho que tem mais 2 slides apenas. Aqui é uma questão de futuro de IA na saúde, só para previsões e coisas que já estão sendo aplicadas, aprimoradas de agora em diante. Então, a gente tem a questão de telemedicina inteligente. Muitas coisas estão sendo feitas online, com auxílio de IA, os chatbots, como eu comentei, dando o exemplo dos aplicativos da ADA, o que facilita muito e acelera muito o processo já. A gente tem a questão de prevenção preditiva, para identificar nódulos de câncer, seja possíveis cegueiras em uma pessoa que tem diabetes a partir dos exames dos olhos da pessoa. Então, isso reduz muito os custos de tratamento e também concede uma expansão maior de acesso a diagnósticos para a gente de maneira precisa, né, para essas áreas que são mais carentes. Aí, passando mais um slide, tem um caso que eu acho muito interessante, um projeto que eu conheci através da universidade, que é de aplicar a IA para conseguir identificar sinais de esquizofrenia, que é uma doença mental, que é algo que eu não vejo muito sendo usado hoje em dia, mas que eu acho muito interessante. Eu acho muito inovador e eu acho que agregaria valor a gente conhecer aqui, estou trazendo para vocês também. Aí, pode comentar, né? Aí depois coloca o vídeo para rodar, depois que não falar. Tem sim. Hoje em dia a gente, como acho que você já está ciente do que pode ser utilizado, hoje em dia a IA, hoje em dia a gente está trabalhando com imagens para análise de pontos de Alzheimer, então a gente consegue fazer análise direta, como é que a gente pode prognosticar um paciente ou dar um diagnóstico muito na base, muito pretérito, e informar que, tipo, ó, isso vai acarretar, se você não tratar hoje, com 10 anos, isso vai acarretar quando você tiver 40, você vai ter um Alzheimer, você vai ter um problema de Parkinson. Então, a gente já consegue fazer esse mapeamento, e quem está fazendo tudo isso, esse mapeamento neural, é toda a IA. Então, já tem as análises, já tem projetos, já tem artigos já bem consolidados, já tem softwares, já estão implementando softwares bem consolidados, e quem está fazendo todo esse trabalho pesado é a IA. Então, é só fazer a alimentação dos dados de forma correta, a IA sendo alimentada de forma correta, ela consegue extrair todas as informações, e aí vem toda a aplicabilidade. Mas já está sendo utilizado sim, viu? Isso não só para Alzheimer, Parkinson, câncer de cérebro, câncer de boca, câncer de colo de útero, câncer de pulmão, e aí a gente vai. Perfeito. É uma aplicação muito, muito ampla mesmo, e que acaba salvando muito tempo, né, em questão de otimização, tendo essa preocupação só de como a gente vai alimentar os dados certos.
Então, eu acho que é muito a maneira como a gente vai mostrar os dados para a IA, para a gente conseguir treinar ela porque ela quer, do que qualquer outra coisa, né? Daí, esse vídeo é um bom exemplo disso, inclusive. Aí pode colocar para rodar, é bem curtinho, são um trecho de 3 minutos, se não me engano. De universidades de Pernambuco desenvolveram uma ferramenta com uso de inteligência artificial para identificar doenças psiquiátricas. Uma delas é a esquizofrenia. Os testes acontecem em pacientes do Hospital das Clínicas, no Recife. Reduzir o tempo do diagnóstico para doenças psiquiátricas como esquizofrenia é interesse de médicos e pacientes. E uma solução para esse problema vem sendo desenvolvida em Pernambuco. O Zofia é um software desenvolvido por estudantes de graduação, mestrado e doutorado dos cursos de Medicina e Matemática das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Só em Recife nós temos 15 mil pacientes com esquizofrenia, então não há psiquiatras, psicólogos, profissionais suficientes para o cuidado dessas pessoas e principalmente para a triagem. Então, ampliando essa triagem através de um aplicativo, de um software, em computadores, em smartphones, você pode, como profissional, como coordenador de instituições de saúde, acelerar a identificação dessas pessoas, desses pacientes. A esquizofrenia é uma doença que afeta a noção de realidade, levando a pessoa a ter delírios e alucinações. A partir da fala do paciente, o programa capta alguns sinais e comportamentos e, com uma base de dados, pode chegar ao diagnóstico. À medida que a nossa fala é registrada, ela é colocada em texto. E esse texto, então, é representado por uma imagem visual que a gente chama de grafo. E esse grafo tem a conexão, tal qual uma grande rede, cada palavra entre si. Então, a partir do grau de ordem ou desordenação dessas palavras, a gente consegue relacionar diretamente com a desordenação psiconeurológica. Os primeiros testes foram feitos usando a literatura médica. Nessa fase, o software já dava quase 100% de certeza no diagnóstico para a esquizofrenia. Agora, os pesquisadores estão na fase clínica. A meta é ouvir até 1.000 pacientes e os dados coletados nas entrevistas vão alimentar a ferramenta. O que a geometria nos traz, são vários modelos, né? A gente está testando alguns deles, é tentar trocar o óculos, olhar esses dados de uma forma diferente, para buscar um padrão. Então, a gente acredita que no discurso esquizofrênico existe um padrão que é único e que a geometria é capaz de capturar. O Zofia ainda está em fase de testes, mas o objetivo dos pesquisadores é permitir que ele chegue aos serviços básicos de saúde. A gente vê que realmente é um diagnóstico muito sofrido e que o paciente demora para perceber, para entender o que é que está acontecendo com ele. Ele realmente se vê muito perdido ali no diagnóstico. Então, com o diagnóstico mais precoce, a gente consegue ter um tratamento precoce e uma melhor perspectiva de cura, uma melhor integração daquele paciente na sociedade. E para que o projeto avance e possa ajudar os pacientes, ele vai ter o apoio de uma das universidades mais importantes do mundo. A gente participou do Hackathon de Harvard. A primeira fase dele foi organizada em São Paulo e mais 8 países, tirando o Brasil. Então, essa primeira fase a gente ganhou e foi para a competição global, onde todos os países se enfrentaram. Nessa competição global, a gente também foi escolhido vencedor do eixo saúde mental. E com isso, a gente vai participar de uma incubação de 1 mês por Harvard. E eles vão ajudar a gente a botar realmente em prática a nossa startup para disponibilizar não só para o sistema público de saúde, o SUS, mas também para os hospitais privados e o mercado privado. Aí é bem isso a reportagem mesmo, bem curtinha. E ela toca num ponto que eu acho muito interessante, que é mudar esse olhar para os dados, para identificar padrões diferentes, né? Isso. Tá vendo, Amanda, por que a gente tá insistindo tanto para você ir para a faculdade? É lá, viu? É lá, Federal de lá. Aí acredito que seja isso, os pontos que eu queria tocar. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, se fosse em casa, conversar. Bom, eu adoraria, né, que a gente ficasse aqui conversando, mas a gente, assim, explorou bastante, e estourou muito tempo, né? E como amanhã a gente vai ter tempo para isso, tem umas coisas bem bacanas que a gente vai preparar amanhã e vai trazer, eu convido todos vocês novamente para amanhã, mas para a gente ter um ambiente, um horário mais curto, mas a gente vai realmente aplicar melhor o nosso tempo em dúvidas, em curiosidades. A gente vai trazer para aqui uma dinâmica bacana em cima das perguntas que vocês mesmos já fizeram. E aí eu quero muito
que vocês participem amanhã e a gente tira mais dúvidas. Eu amei a apresentação, tá? Hugo, vocês estão de parabéns, Hugo e Davi, tanto na área de jogos quanto na área de saúde. E amanhã a gente vai trazer mais coisinhas para a gente explorar esse mundo aí da IA. Eu queria agora... se você... Só rapidinho, Nice, só encerrar. Enquanto ele está falando, eu não sei gente, se vocês... dá para vocês abrirem a câmera enquanto ele está falando e a gente capturar a imagem aqui para a gente se despedir? Pode falar, João. Não sei se vocês perceberam, mas dá para a gente linkar essas duas áreas, jogos e saúde, perfeitamente. A infinidade de atividades que a gente pode atuar nessa área é absurda. Principalmente a linkagem desses dois temas, jogos, que o Hugo trouxe perfeitamente em toda a aplicabilidade dos jogos, e o que o Davi trouxe em dados médicos. Imagine o óculos de realidade aumentada, que usa a tecnologia de jogos implementadas para a saúde, aquele exemplo que eu trouxe do óculos da saúde. Então, a associação da inteligência artificial é muito interessante, dá para a gente implementar isso em N perspectivas. Hugo, pode falar? Também pensei, Angela, poder utilizar os jogos de alguma forma para poder fazer esses diagnósticos médicos, principalmente para doenças mentais. Acho que também seria uma boa. E você ainda pode usar o próprio jogo, dependendo se você usa smartphone, se você usa tablet, se você usa computador, para doenças, por exemplo, que tem doenças degenerativas. Então, você pode criar um jogo em cima para otimizar as doenças degenerativas às pessoas que estão com alguma dificuldade na articulação. Então, com um determinado jogo, ele vai ter uma funcionalidade, vai aumentar a funcionalidade dele, e isso é uma implementação do jogo e melhorando a saúde das pessoas. Olha aí, uma deixazinha para trabalhar. E que deixa, né? Alguém se habilita para tirar um print aí, pessoal? Conto com vocês amanhã, tá? A gente vai brincar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, mas trazer algumas curiosidades também, gente. Muito obrigada por hoje e uma boa noite para todos vocês.